Olá, estudante do terceiro ano, tudo bem com você? Eu sou o professor Vinícius, o seu professor de Biologia, aqui do programa Se Liga na Educação. Então, vamos iniciar a nossa primeira aula de Biologia, que está hoje na segunda semana. E vamos, então, tratar do assunto ciclo celular. Lembrando a você que essa aula está relacionada com a primeira e segunda semana do seu PET, que vai estar lá disponível no site. Então, vamos retomar esses conteúdos para a gente, então, iniciar os nossos estudos. Tranquilo? Vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós vamos reconhecer a cromatina como um conjunto de cromossomos do núcleo, compreender o ciclo de vida de uma célula. Nós já vimos esse conteúdo ano passado. Lembram? Quando vocês estavam lá na aula do segundo ano, onde nós já falamos sobre o núcleo celular e sobre divisão celular. Mas é super importante para a gente trabalhar nesse volume do PET esses assuntos, porque eles serão pré-requisitos para os nossos próximos conteúdos, onde vamos ver genética. Então, vamos dar uma revisada aí sobre o núcleo de uma célula. Lembrando que, nessa aula, vamos relembrar então o núcleo de uma célula eucarionte. Tranquilo? Vamos lá. A gente sabe então que toda célula ela vai possuir membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. Esse núcleo então de uma célula eucarionte, ele vai possuir então uma membrana de constituição semelhante à da membrana plasmática, onde nós chamamos de membrana nuclear ou carioteca. Então, nós temos aqui a carioteca. Essa carioteca, ela vai possuir vários poros, que vai ser o quê? O canal de comunicação entre o núcleo e o citoplasma. Até porque o núcleo ele não pode ficar isolado lá na célula. Nós temos também o que nós chamamos de cariolinfa ou nucleoplasma. Mas Vinícius, o que vai ser isso? Cariolinfa ou nucleoplasma vai ser então uma substância pouco aquosa que vai ter a função de como se fosse o citoplasma da célula. Vai ser lá então onde vai acontecer as reações químicas, as reações metabólicas que vão acontecer dentro do núcleo. Nós temos aqui uma região bem condensada, o que nós chamamos de nucleolo, que vai ser constituída basicamente de RNA. Isso mesmo. Esse RNA, ele vai ser então, esse nucleolo, ele vai ter como função de quê? De formar, de sintetizar ribossomos para a célula, então, realizar a síntese proteica. E nós vamos ter a cromatina. O que vai ser essa cromatina? Material genético. O meu DNA vai estar disponível na célula, em forma de cromatina, igual a gente vai ver, ou então na forma de cromossomos. Então, deram para recapitular as constituições do núcleo? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui toda molécula de DNA, ela vai estar lá fininha no núcleo, em forma de cromatina. Essa molécula de DNA, ela vai se enrolar em proteínas, tá? Essas proteínas que nós denominamos de histonas, vamos lá, histonas, tá? Essas proteínas, então, elas vão se enrolar e vão formar o que nós chamamos de nucleossomos, que vai ser a molécula do DNA envolta em uma proteína que nós chamamos de histonas. Esses nucleossomos, então, eles vão o quê? Se compactar. Compactou, até chegar ao seu grau máximo de compactação, o que nós chamamos de cromossomo, que é o que a gente consegue ver nitidamente em a maioria dos livros didáticos ou em fotos que a gente procura na internet ou em outros locais. Quando a gente vai falar de cromossomos, a gente consegue ver então aqui, que vai ser o quê? O estágio máximo de compactação que vai ter esse material genético. Bom,
Então vamos lá. Um cromossomo, ele é formado por uma molécula de DNA. A gente está acostumado muito a ver o cromossomo como xizinho, né? Mas só que na célula, esse cromossomo, ele vai se apresentar dessa forma, onde eu vou ter uma molécula de DNA e um cromossomo, certo? Só que, lembram que aqui eu tenho uma cromátide? Quando esse material genético ele vai se duplicar, a célula não vai se preparar para fazer uma divisão celular? Então, ela vai duplicar todo o seu conteúdo. E ela não vai duplicar a quantidade de cromossomos. Ela duplica a quantidade de DNA. Feito isso, então, esse cromossomo aqui, que era formado por uma única molécula de DNA, aqui, então, quando a gente vê ele na forma do xizinho, ele vai ser formado por duas moléculas de DNA. Então, eu tenho aqui nessa imagem um cromossomo, só que com duas moléculas de DNA. Onde cada que nós chamamos aqui de bracinho, né? Onde cada bracinho desse nós chamamos de cromátide. E essas cromátides, quando elas vão estar em um cromossomo, vão estar duplicadas, ela vai aparecer desse jeito, nós as chamamos de cromátides irmãs. Por que irmãs? Elas vão possuir a mesma constituição, elas vão ser semelhantes. A molécula de DNA, então, ela foi duplicada e se transformou em um cromossomo desse, que vai ser o xizinho. Então, vamos repetir aqui. Toda vez que eu ver um cromossomo desse jeito, só com uma partezinha, eu vou ter o quê? Um cromossomo, uma molécula de DNA. Quando eu vou ter ele desse jeito, com o xizinho, eu vou ter o quê? Um cromossomo, só que com duas moléculas de DNA. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, essa frase que eu adoro, essa frase em latim, hominis cellula e célula, onde vai ilustrar, então, o que nós chamamos do princípio da divisão celular, que nós vamos aqui agora compreender esse ciclo de vida dessa célula. Nós sabemos que toda célula, ela vai se dividir, né? Essa célula, então, nós sabemos que toda célula provém, ou seja, ela tem origem de uma outra célula, através desse processo de divisão celular. Que nós sabemos que são como consequências, né, da divisão celular, a reprodução. Existem aí vários seres vivos que vão se reproduzir dividindo-se, igual nós temos aí na reprodução assexuada. Nós sabemos também que a divisão celular ela é responsável pelo crescimento aí de vários indivíduos. Na questão do reparo e regeneração de tecidos. Então, exemplo, quando a gente se machuca, vou lá e corto. Não vou ficar para sempre com aquela ferida aberta, né? O que acontece? Ela vai o quê? Se regenerar. Não vai cicatrizar? Olha a regeneração aí, a reparação dos tecidos, atuando como uma das consequências da divisão celular. E nós sabemos que essa divisão celular, ela pode se acontecer em dois tipos. A mitose e a meiose. Na aula de hoje, nós vamos entender apenas sobre o ciclo celular. Nas próximas aulas, nós teremos uma aula exclusivamente de mitose e uma aula de meiose. Então, pode ficar tranquilo. Então, vamos lá. Para então que essa divisão celular ela aconteça, nós temos que ter alguns eventos que precisam acontecer. Não é assim. A célula está lá de boa, tranquila. Quando pensa que não, ela, pum, dividiu. Não, não é desse jeito. Existem, então, alguns fatores, vamos enumerar aqui quatro fatores que vão ser essenciais, então, para que essa célula vai se dividir. Como assim? Há de ter, então, um sinal reprodutivo, né? Ou seja, um sinal químico, bioquímico. Essa célula, então, tem que replicar, ou seja, duplicar todo o seu conteúdo para que ela forme, então, cópias exatas dela mesma, se for no caso da mitose.
tem que ocorrer a segregação, ou seja, a separação, e tem que acontecer depois o que nós chamamos de citocinese, que vai ser o quê? O rompimento, ela vai se transformar em duas. Tranquilo? Vamos lá. Quando nós falamos em um ciclo celular, vai ser o período de vida, então, que essa célula vai ter. Nós não temos um ciclo de vida. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. Esse é o nosso ciclo de vida. A célula vai ter um ciclo de vida, que nós chamamos então de ciclo celular, tá? Que vai ser uma sequência ordenada de eventos, então, que vai acontecer desde a hora que essa célula vai iniciar a sua divisão até que a célula termine a sua divisão, tá? E ela vai ser dividida em duas fases, o que nós chamamos de intérfase, tá? Ou interfase. Vocês já devem ter ouvido falar muito aí em núcleo interfásico, tá? Então vai ser esse período que vai compreender que vai compreender a intérfase e a divisão, ou o que nós chamamos de mitose, que muitas vezes vai estar em fase que nós representamos pela letra M. Então vamos ver o que acontece nessas fases, tá? Toda vez, então, nós sabemos que a duração do ciclo celular, ela vai variar também de acordo com o tipo que essa célula é, se é uma célula de um tecido epitelial, se é uma célula de um tecido conjuntivo, tá? A função que essa célula vai desempenhar também vai interferir no seu ciclo celular em questão de duração, o estágio do desenvolvimento celular, tá? Exemplo, nossas células embrionárias, elas vão o quê? Ter uma capacidade de se dividir muito grande, porque ela necessita então de crescimento, ela necessita de crescer o embrião, de fazer então que esse embrião cresça e se diferencie então em tecidos e órgãos. Depois que a gente chega então a uma certa idade, as nossas células elas começam a ter essa capacidade de divisão diminuída, tá? Então isso tudo irá interferir no ciclo celular. Então vamos aqui para a gente compreender. Quando eu falo aqui a intérfase, vamos começar. A intérfase ela vai ser dividida em 3 subfases, tá? Que nós chamamos de G1, S e G2. Então, como assim, Vinícius? Vamos lá. Tenho a célula bonitinha lá, vou iniciar a divisão celular. Coisa boa. O que vai acontecer? Iniciou a divisão celular, o que a célula precisa de fazer, gente? Ela precisa o quê? Duplicar tudo que ela tem. Ela precisa de fazer proteína, ela precisa de ter tudo aquilo duplicado, certo? Então ela vai duplicar o seu material. Chega aqui na segunda fase, na fase na fase S, que vai ser a fase de síntese de DNA. Na fase S vai acontecer o que nós chamamos de síntese de DNA. É na fase S que a molécula de DNA vai ser o quê? Duplicada. Voltamos então para a fase G2, onde nós vamos ter o quê? Síntese de proteínas. Então essa célula vai estar o quê? Preparando para iniciar mesmo a sua divisão celular. Quando a gente consegue ver a questão daquela célula grandona, né, ela vai estar com um volume bem aumentado, é no finalzinho aqui dessa fase G2. Por quê? Ela vai estar totalmente duplicada. Pronta, então, para acontecer o quê? A divisão celular, que vai compreender em alguns eventos que nas próximas aulas a gente vai compreender. Então, vamos resumir aqui. Na fase G1, iniciei aqui na fase G1, eu vou para a minha fase S. Vou fazer na fase S o quê? Síntese de DNA. Guarda então, fase S ocorre síntese de DNA. A duplicação do DNA só vai acontecer na fase S. Tenho aqui então a fase G2, síntese de proteína, de RNA, e a fase da divisão, né, da mitose.
Existem algumas células, dependendo da função que ela vai desempenhar, que elas vão ficar estacionadas aqui, ó, na fase G1, no finalzinho da fase G1, onde nós chamamos então que essa fase ela chama-se fase G0. Como assim, Vinícius? Exemplo. Nossas células do fígado, por exemplo, elas vão ficar aprisionadas ali naquela fase G0. Elas vão ter então seu material duplicado, vão estar com alta síntese de proteínas e elas vão parar o seu ciclo celular ali. Onde, após então ela receber um estímulo químico, tá? Recebe então um estímulo, ela vai o quê? Sair dessa fase G0 e ir para a fase S. E aí então ela vai o quê? Duplicar o seu material genético, tá? Esses estímulos químicos aqui, que vão acontecer isso, nós chamamos, são duas proteínas que vão fazer o que? Acelerar, vão fazer dividir a célula, que vai ser as ciclinas e as quinases, tá? CDKS, quinases, tá? São então proteínas que vão acelerar esse processo de divisão celular. Por exemplo, a célula que encontra então na fase G0, quando ela sofre a ação das ciclinas e quinases, elas vão o quê? Iniciar o seu processo de divisão celular, elas vão se dividir. Tumores, por exemplo, como câncer, células cancerígenas, elas vão o que vai ilustrar um câncer? Não vai ser uma divisão acelerada normal daquela célula? Então ela vai dividir. Então ela vai ter o quê? Grande ação e quantidade de ciclina e quinase, porque ela vai o quê? Acelerando. Aí o que é que o meu corpo faz? A natureza é perfeita. Vou ter uma outra proteína que chama-se, né, que nós chamamos de inibidores de ciclinas e quinases, CK e S, como por exemplo a P53, tá? Que ela vai ter essa função de quê? De inibir as ciclinas e as quinases. Então vamos raciocinar comigo. Se eu vou então inibir a ciclina e a quinase, que vão acelerar esse processo, né, que vão fazer com que essa célula se multiplique, a partir do momento que eu tenho então a CK e S, elas vão o quê? Desacelerar, elas vão, opa, peraí, parou, vamos desacelerar isso aqui. Então, enquanto umas proteínas aceleram, outras vão desacelerar. Bom, vamos então resolver uma questão do Enem aqui sobre esse assunto. O importante princípio da biologia relacionado à transmissão de caracteres e à embriogênese humana foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. Microquimerismo é o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presente em um indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente distinto. Investigando-se a presença do cromossomo Y, foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas. A análise do histórico médico revelou uma correlação extremamente curiosa. Apenas mulheres que antes tiveram filhos homens apresentam microquimerismo masculino. Essa correlação levou à interpretação de que existe uma troca natural entre células do feto e as maternas durante a gravidez. O princípio contestado com essa descoberta, relacionando ao desenvolvimento do corpo humano, é o de que, bom, nossa aula ela chegou ao fim. Vou deixar aqui então essa questão aqui para vocês fazerem e na próxima aula a gente comenta ela. Tenho aqui então a resposta comentada, mas quero que vocês façam. Vejo vocês então até na nossa quarta semana, onde a gente vai continuar o assunto de divisão celular. Até mais!